A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 11, verso 38. Aqui o Senhor está falando com Jeroboão. O Senhor, ele dá uma promessa por meio do profeta Aias para Jeroboão, que entregaria na mão dele as 10 tribos de Israel, mas deixaria, com os descendentes de Salomão uma tribo, por causa de Davi, e não de Salomão. Por que o Senhor tira as 10 tribos, da mão de Salomão e dos seus descendentes? Porquanto eles abandonaram Deus e adoraram outros deuses, serviram aos outros deuses, não foram fiéis aos estatutos e às leis do Senhor. E nesse versículo que eu vou ler, o 38, o Senhor diz assim para Jeroboão: E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. O Senhor está fazendo uma promessa para Jeroboão. Se ele permanecer fiel ao Senhor, ouvir tudo o que o Senhor tem dito e andar nos caminhos do Senhor, guardar os estatutos e os mandamentos de Deus como Davi fez, o Senhor entregaria Israel na mão dele. Ele reinaria. E diz mais no verso 37, tudo sobre o que desejar a alma dele, ele reinaria. Só que o Senhor, ele dá uma promessa, com uma condição: você precisa ouvir a minha voz e obedecer. Muitas das vezes o Senhor nos dá uma responsabilidade, nos dá algo, seja porque outro, aqui nesse caso, o Senhor toma da descendência de Salomão, só que ele deixa uma tribo com Salomão e para os descendentes dele, por causa de Davi, mas por causa da maldade e da adoração a outros deuses, e aqui ele até cita quais foram. Ele fala que se curvaram a Astarote, no verso 33 diz: se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos. Quando nós não obedecemos à direção de Deus, nós ouvimos Ele falar e ignoramos. A palavra, a promessa que Deus deu para nós mesmos estamos quebrando. E nós não teremos parte daquela promessa. Porque nós quebramos. O Senhor deu uma condição. Se você continuar ouvindo a minha voz, ouvindo tudo que eu te mandar e obedecendo aos meus mandamentos e aos meus estatutos, caminhando no meu caminho, se você fizer tudo quanto a sua alma desejar, eu te darei. Essa é a condição. Tem uma condição. As promessas do Senhor, elas podem se cumprir ou não na nossa vida, dependendo de nós mesmos. Nós podemos tomar posse das promessas de Deus para nós, mas se no meio do caminho nós não dermos ouvidos à voz de Deus, nos perdermos, nós não tomaremos posse, como os filhos de Eli. Eli, o sacerdote, e por muitos anos não se ouvia mais a voz de Deus naquele lugar. E os filhos de Eli estavam constantemente pecando dentro do templo e pecando também, roubando das ofertas de Deus. E porque ele não corrigiu os seus filhos, ele, os seus filhos e todos os seus descendentes foram tirados do sacerdócio. Existem consequências.
de não ouvirmos a voz de Deus, de ignorarmos. O meu conselho: tudo quanto o Senhor te falar, ouça e busque obedecer. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é justo. Ele fala conosco, Ele nos ensina o caminho de retidão, Ele nos ensina o que é reto. Ele não pede muito de nós. Ele quer que a gente não se volte para outros deuses ou para a idolatria, porque atualmente existem formas de idolatria contemporânea que não são especificamente imagens ou outros deuses, mas que têm roubado o tempo que deve ser dedicado ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estar na Tua presença. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer, andar nos Teus caminhos. O Senhor tem promessas maravilhosas de vida. O Senhor tem promessa que comeremos o melhor dessa terra. Mas o Senhor só pede uma coisa de nós: que sejamos fiéis a Ti. Que possamos, Senhor, ser fiéis a Ti. Nos livra, Pai, nos livra de pecarmos contra Ti. Guarda o nosso coração no Senhor. Guarda o coração do Teu filho, da Tua filha em Ti. Que nós não venhamos a endurecer o nosso coração, mas venhamos sempre estar atentos à Tua voz, para não perder as Tuas promessas, não perder a comunhão contigo, não perder a Tua presença em nossas vidas. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Escolha sempre o Senhor.